Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui da nossa cobertura de provas da Medway. Para quem não me conhece, eu me chamo Marina Pereira, eu sou médica sanitarista, fiz minha faculdade na Universidade Federal do Maranhão e minha residência de Medicina Preventiva e Social na Unicamp, então, logicamente, sou uma das professoras de preventiva aqui da Medway. Antes da gente falar sobre as nossas dicas e apostas aqui para a prova da Unicamp, quero mostrar para vocês o quanto que a gente aprovou de alunos na própria Unicamp. Então, em 2024, a gente teve mais de 400 aprovações na Unicamp, e além disso, ali 44% dos aprovados na Unicamp em 2024 eram de fato da Medway, eram alunos Medway. Então, com isso em mente, né, vamos com tudo, confiem na gente, porque agora a gente vai passar pelas nossas dicas e apostas para a prova da Unicamp de 2025 por parte da preventiva. Antes de tudo, vamos relembrar como que é o modelo de prova aqui da Unicamp. Então, quando a gente pensa no modelo de prova, a gente vai ter, então, aqui uma prova que, quando era objetiva, tinha questões de A até D, com alternativas de A a D, e na discursiva, ela usava aqui respostas curtas. Atualmente, para o ano de 2025, ela vai seguir o padrão de discursiva mesmo, com respostas curtas. Então, a pergunta da prova vai ser um pouco mais direta, para que vocês saibam o que responder de forma discursiva, porém, vocês também precisam responder de forma direta com uma resposta curta. O tamanho do enunciado vai variar bastante, mas uma coisa que é comum é eles utilizarem um caso clínico para várias questões. Então, eles usam um caso clínico e várias questões em cima desse caso clínico para vocês responderem. É comum, então, abordar vários aspectos da medicina preventiva no mesmo caso. Por exemplo, eles podem trazer ali a clínica em saúde ocupacional numa questão, a vigilância em saúde ocupacional na outra e testes diagnósticos na outra questão, mas tudo sendo abordado a partir do mesmo caso clínico. Isso é bem comum para a Unicamp. Predomínio aqui vai ser de questões de raciocínio mesmo, poucas questões então aqui cobrando mais a decoreba, pode ter uma ou outra, mas a grande maioria vai ser questão aqui de raciocínio. Quanto ao nível de dificuldade, é uma prova que vai botar vocês para pensar, tem aqui a maioria das questões com moderada dificuldade, logicamente tendo ali algumas mais fáceis e algumas mais difíceis, mas de modo geral, moderada dificuldade. Quanto a imagens, por parte da preventiva a gente vai ter poucas imagens, mas muita atenção, porque quando tiver, geralmente aqui vai ser de tabela de dados, essa aqui é a que mais aparece, tabela de dados de mortalidade ou indicadores ali de indicadores demográficos ou mesmo uma tabela de dados de um estudo. Mas pode aparecer também declaração de óbito, pode aparecer também um gráfico de floresta, um forest plot. E um ponto bom, um ponto importante da Unicamp é que a prova da Unicamp por parte da preventiva é muito previsível. Então é recorrente eles repetirem assuntos e mais do que assuntos, eles repetem modos de cobrança daqueles assuntos. Então, essa aula aqui vai ser muito importante para vocês, porque com a Unicamp a gente consegue prever bastante coisa. Então, vamos começar pelo nosso primeiro assunto, que são os níveis de prevenção. Na Unicamp aqui, discursiva, eles vão cobrar aqui para vocês um comando de questão que não deixa 100% claro que eles querem o nível de prevenção. Geralmente vai ser uma pergunta que parece uma pergunta aberta, mas claramente aquele enunciado está abordando de fato o nível de prevenção. Vão ser perguntas como: o conceito que deveria ter sido aplicado é, o conceito atribuído a essas condutas é, e aí vocês têm que responder prevenção primária, prevenção secundária, etc, etc. Especial atenção para a prevenção quaternária, que é o nível de prevenção aqui que a Unicamp mais gosta, que significa evitar procedimentos e condutas desnecessárias, evitar iatrogenias. A Unicamp, a saúde coletiva da Unicamp, ela é muito politizada e isso está descrito ali na prova. Isso se reflete na prova que a Unicamp traz. Então, por conta disso, eles gostam, faz sentido eles gostarem tanto de abordar a prevenção quaternária. Vamos relembrar então quais são os níveis de prevenção, começando entendendo aqui o que é a história natural da doença. Então, Livell e Clark dividiram aqui a história de uma doença em dois períodos. Quando eu falo história da doença, eu estou querendo dizer a história natural mesmo, ou seja, o início, meio e fim daquela doença, sem ter um dedo humano ali. Começa desde quando a pessoa nem sente nada e nem tem a doença, tem só ali os fatores ali do meio ambiente em desenvolvimento junto com a pessoa e o agente etiológico, isso é o que a gente chama de período pré-patogênico, e aí vai até o final que seria o que a gente chama de convalescência, que é quando a pessoa se cura, ou mesmo cronifica, ou mesmo vai a óbito por conta daquela doença. Então, esse período, essa história natural da doença, ela vai ser nada mais, nada menos do que uma linha do tempo que vai desde esse início que eu falei para vocês, quando a pessoa nem tem a doença ainda, até o final, que é quando a pessoa chega ali na convalescência. E aí, Livell e Clark dividiram esse período, essa história natural da doença, em dois períodos.
o pré-patogênico, quando não existe nenhuma alteração patogênica no corpo da pessoa, e o período patogênico, que aí sim já existe alguma alteração patogênica. Ou seja, no período patogênico a pessoa pode ou não ter sintomas. Mesmo que ela não tenha sintomas, se ela já tem alguma alteração no corpo dela, alguma alteração patogênica, mesmo que ela não perceba, já consideramos como período patogênico. O pré-patogênico, então, aqui é quando a pessoa realmente não tem a doença, não tem sintoma e não tem a doença de jeito nenhum, nenhuma alteração patogênica. Quando a gente fala, então, do período pré-patogênico, aqui a gente vai poder atuar apenas com o nível de prevenção primária, que seria, de fato, evitar que uma doença aconteça. É o que a gente entende mais por prevenção, quando a gente fala o termo prevenção. Aqui a gente divide ela em promoção da saúde, que é quando a gente promove saúde independente de qual doença a gente está observando. Aqui, por exemplo, atividade física, mudanças no estilo de vida, tudo isso vai fazer com que a pessoa tenha mais saúde sem pensar em evitar uma doença específica. Já a proteção específica, aqui eu estou de fato olhando para uma doença específica, como o próprio nome já diz. Um grande exemplo seriam as vacinações, porque aqui quando a gente faz uma vacina, a ideia é evitar que uma doença específica, aquela da vacina, aconteça naquela pessoa. Quando a gente entra no período patogênico, a gente pode atuar tanto na prevenção secundária quanto na prevenção terciária, sendo que a prevenção secundária vai ser mais inicial e a terciária mais final. Prevenção secundária, então, é que a gente vai atuar no comecinho ali da doença, antes mesmo da pessoa ter sintomas, por meio ali do rastreamento, quando a gente quer fazer um diagnóstico mais precoce possível, que a pessoa nem tem sintoma ainda. Então, aqui o diagnóstico precoce vai entrar como um tipo de prevenção secundária. Seja um rastreamento, que é numa pessoa assintomática, seja um diagnóstico precoce de uma pessoa que já tem algum sintoma, mas a doença está no seu início. O tratamento imediato também vai entrar como prevenção secundária. Outra coisa que entra é a limitação de invalidez. Aqui a pessoa não tem uma invalidez ainda, ela não tem nenhum tipo de sequela, e eu quero evitar que essa doença que ela já tem venha a fazer com que essa pessoa tenha uma sequela. Então a pessoa não tem a sequela, eu quero evitar que a sequela apareça. Para finalizar, a gente tem a prevenção terciária, que seria aqui, então, quando a gente quer melhorar uma sequela que já existe, é a reabilitação. Então, na prevenção terciária, a pessoa já tem uma sequela por conta da doença. Eu quero melhorar essa sequela, ou pelo menos evitar que essa sequela progrida. Já na limitação de invalidez da secundária, aqui a pessoa não tem sequela e eu quero evitar que a sequela aconteça. Além desses níveis de prevenção, aqui a gente tem também a prevenção quaternária, que seria evitar iatrogenias, evitar procedimentos desnecessários, e temos a prevenção quinquenária, que é a prevenção que a gente vai fazer para evitar o burnout nos profissionais de saúde, porque quando o profissional de saúde está bem de saúde mental, ele dá um melhor cuidado para o paciente. Então, prevenção quaternária, evitar procedimentos desnecessários, e prevenção quinquenária, melhorar a saúde mental do profissional de saúde, para assim ele poder dar o melhor cuidado para o paciente. Vamos ver então como que isso vai ser cobrado na Unicamp. Então aqui eles trazem uma mulher de 42 anos aqui, que comparece em consulta de rotina na UBS com a queixa de edema de membros inferiores. Como antecedente, ela é tabagista, faz uso regular de anticoncepcional oral, tireoidectomia por câncer há 1 ano, uma trombose na perna direita que foi tratada corretamente. Durante a consulta, foi orientada outra forma de contracepção e também a participar do programa antitabagismo. E aí ele quer saber, o conceito atribuído a estas condutas é? E aqui o nosso gabarito seria a prevenção primária. Por que a gente está diante então de uma prevenção primária? Porque aqui a gente está fazendo uma ação que vai evitar com que uma doença venha a acontecer. Seja uma doença específica, seja uma melhoria ali da vida da paciente, uma melhoria da saúde dela, sem pensar de fato em uma doença específica. Então aqui quando a gente fala de participar de um programa de tabagismo, a gente está fazendo com que ela cesse o tabagismo e venha evitar que ela venha a ter doenças relacionadas ao tabagismo. É um fator de risco que a gente está anulando, tirando para melhorar a saúde dela e também para evitar doenças ali que possam estar relacionadas ao tabagismo. Então isso seria uma conduta aqui de prevenção primária. Quando a gente fala aqui de outra forma de contracepção, a gente está pensando aqui nessa paciente que tem aqui, faz uso do tabaco, ela tem ali alguns fatores de risco associados também que podem fazer com que ela venha a ter, por exemplo, uma trombose por conta aqui do uso do contraceptivo e do tabagismo também. Então, pensando aqui, a gente também está evitando que uma doença venha a acontecer, que no caso seria a trombose, porque a gente está tirando esse fator de risco aqui, que é o uso do contraceptivo oral. Então, pessoal, aqui ambas essas ações vão evitar que novas doenças aconteçam, então a gente vai ter aqui uma prevenção primária acontecendo. O que eu quero que vocês tirem dessa questão?
É assim que vai aparecer na prova da Unicamp questões de níveis de prevenção. O conceito atribuído a estas condutas é... Qual é o conceito que foi trazido nesse enunciado? Às vezes vocês não vão saber diretamente que ele está pedindo o nível de prevenção, mas se surgir alguma coisa desse tipo e o enunciado trouxer um cenário que dá para tirar o nível de prevenção, vocês precisam responder o nível de prevenção. Próximo assunto é dentro do foco da atenção primária à saúde, começando por um assunto bem específico que foi cobrado na prova da Unicamp, que é o método deliberativo de Diego Gracia. Esse é um método que é muito utilizado pelos médicos e tem total relação com os estudiosos de ética, ética em consulta. E aqui ele é um método que vai ajudar o profissional de saúde a compreender o processo de decisão dos pacientes. Aqui é um modelo que vai entender que a decisão da pessoa, do paciente, ela vai ser um processo de ponderação de alguns fatores. E são esses fatores que a Unicamp cobrou. Vamos já entrar neles. Então vamos entender aqui. O médico, sabendo quais são esses fatores de ponderação, ele consegue melhor compreender todo o processo que o paciente vai ter de deliberação. Deliberação em que sentido? Deliberação no sentido de decidir que se ele quer tomar aquele medicamento, se ele quer cessar com aquele fator de risco que ele tem, por exemplo, o tabagismo que a gente viu na questão anterior. Tudo isso, essa deliberação vai ser de fatores que levam ali a uma melhor ou pior saúde na vida dele. Então, entendendo esses fatores, o médico consegue melhor compreender esse processo de deliberação. Esses momentos aqui da análise deliberativa de Gracia são esses 4 aqui. E o que ele traz é que a ética não vem dada, ela vai se construir em alguns momentos, que são esses momentos aqui que tem esses 4 fatores. Os fatos, aqui a gente vai levar em consideração a parte cognitiva, então a pessoa quando quer deliberar, ela se orienta pela lógica cognitiva mesmo, que faz sentido. E aqui a gente tem que entender que não existem fatos puros, eles vêm juntos de valores. A pessoa não vai apenas pensar nos fatos, mas também vai colocar os valores que ela tem na vida dela. E valores é justamente o próximo fator aqui. Então a pessoa quando vai fazer uma deliberação, ela também leva em consideração os seus valores, a parte emocional da coisa, a valoração e a estimação ou mesmo preferências. Outro ponto que ela leva em consideração são os seus deveres, é a parte volutiva, o ato voluntário. O dever de realizar os valores que entendemos como obrigação nossa. Por fim, as responsabilidades, então aplicar as provas de consistência ali e fazer com isso uma decisão final sobre tomar ou não aquela decisão. A Unicamp, como falei para vocês, cobrou justamente esses 4 momentos aqui, os fatos, valores, deveres e responsabilidades. Bem específico e a Unicamp trouxe aqui um conceito diferentão e importante também para a ética aqui da nossa consulta. Outro ponto aqui é o PTS, que é um queridinho da prova da Unicamp. Vocês não podem entrar na prova sem relembrar alguns fatos aqui, alguns pontos do PTS, que é o projeto terapêutico singular. O ponto aqui do plano ou projeto terapêutico singular é que a gente vai fazer esse plano, esse projeto, para os casos que nós consideramos mais complexos. Então, basicamente, lá na unidade básica de saúde ou em qualquer outro ponto da rede, uma das pessoas da equipe vai trazer um caso que considera mais complexo, a equipe vai se reunir e discutir e entender se faz sentido ou não abrir esse PTS. Ok, entendemos que é um projeto, é um caso realmente mais complexo, a gente abre esse PTS para tentar dar uma solução para esse caso, mas lembrem-se sempre envolvendo o paciente ou a família nessa produção também. E o que a Unicamp pode cobrar e costuma cobrar também? Ela cobra, claro, os aspectos aqui do PTS, mas um ponto importante são os passos do PTS. Então, o PTS vai ter 4 passos, ou 4 tarefas, se a gente quiser chamar assim, e elas precisam acontecer uma depois da outra. Tudo começa com o diagnóstico, onde a gente vai entender o que é aquele caso complexo, identificar quais são os problemas e quais são os riscos relacionados, avaliar o indivíduo como um todo em todos os contextos, contexto social, conceito cultural, doenças, o meio que ele vive também. Tendo esse diagnóstico em mãos, a gente passa para o próximo passo, que é definir as metas. Ok, eu já sei qual é o problema. Quais são as minhas propostas para a gente fazer com que esse problema melhore? Essas propostas elas precisam ser negociadas com o paciente. Então lembrem-se sempre que por o PTS, a participação do paciente, do indivíduo, é essencial. Aí depois, em terceiro lugar, a gente tem a divisão de tarefas. Temos as metas em mãos, agora a gente tem que dividir as responsabilidades sobre essas metas. Cada envolvido no caso vai receber uma tarefa e um profissional de referência vai ser nomeado como responsável para saber se essas tarefas estão andando, para saber se as pessoas estão cumprindo a sua responsabilidade.
Importante mencionar que não só a equipe vai ter essa responsabilidade, o paciente também vai ter sua responsabilidade aqui. Depois disso, a pessoa responsável, o profissional de referência, vai chamar todo mundo de volta para fazer a última fase, que é a reavaliação. Aqui a gente vai avaliar a evolução do caso, se necessário, realinhar a rota, mudar a estratégia. Então, com isso, a gente consegue melhorar aqui algum caso que é mais complexo na atenção primária, mas lembrando que o PTS ele não vai ser utilizado apenas na atenção primária, ele pode ser utilizado por qualquer equipe de saúde. Questãozinha de 2022, aqui eles trouxeram aqui que, em geral, as profissões de saúde e as respectivas especialidades conseguem definir claramente, cada uma, a sua prioridade em relação ao mesmo paciente. Quando uma equipe multiprofissional se reúne para construir um PTS, a primeira tarefa é chegar a um consenso sobre, e aí aqui a gente poderia falar ou diagnósticos, ou os problemas, ou as prioridades do paciente. A Unicamp, como é uma prova discursiva, ela costuma ampliar bastante o gabarito. Então, claro que o mais adequado seria colocar diagnóstico, que é o que a gente chama mesmo, é como a gente chama a primeira parte ali do PTS. Porém, quem colocou problemas ou prioridades, a Unicamp acabou aceitando também, porque é exatamente isso que a gente vai observar no primeiro momento do PTS. Para finalizar aqui, vamos entrar então no nosso terceiro e último foco, que é o mais queridinho da Unicamp, saúde do trabalhador. Então, a Unicamp todo ano vai cobrar mais de uma questão relacionada a esse foco, e aqui eles vão cobrar esse foco das mais variadas formas. Para hoje, eu quis trazer um assunto para vocês que é importante ficar fresco na mente de vocês agora nessa reta final, porque vai ter muito detalhinho, alguns pontos específicos, então eu quis trazer para vocês algumas doenças relacionadas ao trabalho mesmo. Começando pelas intoxicações por cromo e por chumbo, em primeiro lugar, a intoxicação por cromo. A intoxicação por cromo aqui vai acontecer com esse metal que é o cromo, né, que é um metal que é utilizado na galvanoplastia, que é a cromagem. Esse vai ser o trabalho do paciente. A Unicamp e, na verdade, qualquer instituição que traga aqui questões de saúde do trabalhador, geralmente eles vão trazer no enunciado qual é a ocupação dessa pessoa, do paciente ali do nosso caso clínico. Então, tenham atenção em todas as doenças que eu vou falar aqui, em qual é o trabalho típico desse paciente que vem com aquela doença. Então, no caso do cromo, são pessoas que trabalham com a cromagem, que é a galvanoplastia. Aqui é uma doença que é irritativa, ou melhor, é um metal que é irritativo para as mucosas e para as vias respiratórias, mas ele pode também ser hipersensibilizante. Então, aqui vai ser tanto irritativo quanto sensibilizante. E quando a gente fala de mucosa e via respiratória, isso é essencial para vocês lembrarem, porque quem tem intoxicação por cromo costuma ter aqui o que a gente chama de perfuração septal. E as provas geralmente vão trazer essa perfuração septal aqui também, porque ela é bem típica aqui dos pacientes que têm intoxicação por cromo. É também um fator de risco para câncer de pulmão e para uma lesão ali que a gente chama de uma lesão em olho de pombo, que é essa lesão aqui que eu trouxe para vocês. E ela se chama de olho de pombo porque, usando a nossa criatividade aqui, a gente consegue visualizar algo semelhante a um olho de pombo, né? Que é um olhinho que ele é mais ovalado, assim, e que tem uma parte mais escura no meio, então lembra ali um olho também. Então, cromo, vamos lembrar, cromagem, irritativo ou hipersensibilizante, perfuração septal e lesão em olho de pombo. Esses são os pontos chaves aqui da intoxicação por cromo. Próximo é a intoxicação por chumbo, também chamada de saturnismo. Aqui a gente vai ter um material que é utilizado para baterias, projéteis e tintas. Então, pessoas que trabalham na fabricação de baterias, projéteis e tintas vão estar mais relacionadas aqui, vão ter um fator de risco aqui para ter essa intoxicação por chumbo. Aqui é uma intoxicação que acontece ou por inalação, ou por ingestão, ou pela via cutânea. Então, se na história do paciente tiver uma inalação desse material, conta também. Se tiver uma ingestão ou mesmo apenas tocou a sua pele, por conta da intoxicação por via cutânea, também pode ser uma possibilidade desse paciente ter adquirido ali a intoxicação. Quais vão ser os sintomas? Eles acabam sendo bastante variados, né? Porque aqui vai ser uma intoxicação multissistêmica, mas principalmente aqui a gente vai ter uns sintomas aparecendo no sistema nervoso central, sintomas hematológicos e sintomas ali do aparelho reprodutor. Como que vai ser feito o diagnóstico? Aqui a gente vai fazer uma busca aqui do chumbo no sangue, né, que é o que a gente chama de eritrocitário. Temos também a possibilidade de pegar o ALA-U, que é o ácido aminolevulínico urinário, ou o ZPP, que é o zinco protoporfirina eritrocitária.
Esses 3 exames aqui podem auxiliar a gente no diagnóstico e eles podem aparecer na prova de vocês, porque a Unicamp gosta de cobrar aspectos mais específicos das doenças relacionadas ao trabalho. Outros pontos que são específicos aqui de achados desse paciente aqui da intoxicação por chumbo, são no raio-x a gente encontrar fragmentos de chumbo, né, que é o que vocês conseguem ver aqui no osso do paciente de forma mais clara. Isso basicamente é um fragmento do chumbo ali que está concentrado ali no osso do paciente. Então aqui a gente consegue ver em todos esses ossos do paciente essa parte mais clara ali, que é esse depósito de chumbo no osso. Outro ponto também que é bem característico são as linhas de Burton, que é essa linha meio azulada, avermelhada aqui, que fica na gengiva do paciente, ou mesmo bem azulado mesmo. Se tiver azulado, de fato, vocês também vão entender que é a linha de Burton. Então, isso é bem característico do saturnismo. Se a Unicamp trouxer linhas de Burton ou imagem característica, já pensem no saturnismo, porque isso realmente é característico demais dessa doença. Próximo aqui, entrando então nas doenças relacionadas aqui ao aparelho respiratório, a gente tem as pneumoconioses. As pneumoconioses, elas vão acontecer quando a pessoa inala algum tipo de toxina, seja o asbesto, seja a sílica, seja a poeira de óxido de ferro. Quando a gente está diante de uma intoxicação por asbesto, que é o que a gente chama de asbestose, isso vai acontecer geralmente numa pessoa que trabalha com telha ou com caixa d'água. Uma pessoa que trabalha na fabricação disso, das telhas ou da caixa d'água, ela vai estar ali mais exposta a essa poeira, né, do asbesto ou do amianto. Isso vai levar ela a ter asbestose. Silicose vai ser relacionada à sílica. Quem é esse paciente típico? Qual é a sua ocupação? É o paciente que trabalha em mineração, na construção civil, com cerâmica ou com jateamento de areia. Falar esse termo jateamento de areia já apareceu na prova da Unicamp, inclusive. Já quando a gente olha para a siderose, é que a gente está diante de uma exposição à poeira do óxido de ferro. Então aqui vão ser pacientes que eles estão relacionados ali ao trabalho deles, quando é um trabalho com solda mesmo. E aí, para finalizar, eu quero relembrar com vocês as diferenças aqui entre asma ocupacional e asma exacerbada pelo trabalho. Ambas são asmas que estão relacionadas ao trabalho, mas elas têm uma diferença que é bem simples de compreender. A asma ocupacional vai ser um quadro aqui que ele se inicia na vida adulta. É um paciente que nunca teve asma quando criança, e essa asma aqui, logicamente, ela tem uma relação direta com a exposição ocupacional. Algum fator de exposição ao trabalho do paciente levou ele a adquirir asma. Ele nunca teve asma. Então é um quadro, a asma ocupacional, ela é totalmente relacionada ao trabalho. Já a asma exacerbada pelo trabalho, como o próprio nome já diz, é quando o paciente já tem asma, então ele já tinha asma previamente, aquele paciente típico que tinha asma quando criança, aí ficou adulto e melhorou aquela asma, e aí quando ele entra nesse trabalho, o sintoma que ele já teve anteriormente piora por conta da exposição ocupacional. Em ambos os casos, a exposição do paciente está fazendo ele ter uma agudização da asma. Porém, no caso da asma ocupacional, o paciente nunca teve, é a primeira vez que ele está tendo, e na asma exacerbada pelo trabalho ele já tinha e só agudizou ali no trabalho, tá? Com isso, eu trago para vocês uma questão de 2023 aqui, que traz um homem de 38 anos, e eu marquei aqui pontos importantes para vocês terem atenção. E quando vocês estiverem lá na prova, diante de uma questão assim de doença relacionada ao trabalho, vão assinalando os pontos importantes que vão ajudar vocês a entender qual é a doença que esse paciente tem ou qual é a intoxicação que esse paciente tem. Então, em primeiro lugar, o que ele trabalhava? Ele trabalha então com produção de aço inoxidável. Ele procura a UBS com a queixa de, e aqui a gente tem várias queixas relacionadas aqui ao aparelho respiratório, como por exemplo, a respiração ruidosa, rinorreia, epistaxe, obstrução, dor, ressecamento e formação de crostas nasais. Ao exame físico, o que a gente vai observar é a presença de perfuração septal, de cerca de 1,5 centímetros de diâmetro. Qual que é o agente ocupacional relacionado a este quadro clínico? E aqui a nossa resposta, como já expliquei para vocês, seria muito claramente o vapor de cromo ou cromo. Antes da gente finalizar, quero trazer uma dica para vocês aqui para a prova da Unicamp. Sempre prestem bastante atenção no comando da questão. O que é esse comando da questão? Esse finalzinho da questão que, inclusive, eles geralmente vão colocar em caixa alta. Preste atenção para saber o que ele quer. Ele quer o agente ocupacional, então eu vou colocar o agente ocupacional. É o vapor de cromo. Eu não vou colocar, por exemplo, intoxicação por cromo. Eu vou colocar o agente, vapor de cromo. E levem essa consideração para qualquer outra questão, não só da preventiva.
Atenção ao que está sendo pedido. Eles querem saber o agente etiológico ou querem saber qual é a doença, por exemplo. Isso vai fazer diferença porque eu sei que vocês ficam bastante perdidos na prova quando ela é discursiva, mas não tem porquê. Prestando atenção ali no que foi trazido no enunciado, vai ajudar vocês a entenderem o que precisa ser respondido ali. É isso, pessoal. A gente está junto até o final. Prazer estar aqui com vocês hoje. Muito boa prova. A gente se vê nas demais aulas aqui da nossa cobertura.